Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui de volta para falar sobre mais um tema. O tema de hoje é as condições do pensamento. O que é pensar? Essa é a pergunta desse tema. O que é pensamento? O que é pensar? Pensamos em condições sociais distintas, em condições históricas distintas. Uma coisa é pensar, como nos dias atuais, pensar racionalizando meios de produção. Uma coisa é pensar em um passado remoto, em condições pré-ontológicas do pensamento. Outra coisa é pensar, de certa maneira grega, em condições ontológicas do pensamento. Onde estariam essas diferenças entre as condições pré-ontológicas do pensamento e entre as condições lógicas do pensamento? Havia uma pergunta entre os gregos. Τι εστίν. Τι εστίn significa o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Nenhum povo da antiguidade, nenhum povo da antiguidade, pelo menos dentro dos conhecimentos que nos chegam, fazia essa pergunta específica pela coisa em si mesmo. Os judeus, a perguntar pelas coisas, perguntavam a tradição. Quem é Deus? Pergunte a Abraão, Isaac e Jacó. Pergunte à tradição. Pergunte aos pais. Pergunte às escrituras. Mas o grego faz uma pergunta que tem um embrião ontológico, que é o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Essa pergunta tem o embrião ontológico, ou seja, o ser. Taonta, no grego é o ser, ser, ente. Então, quando fazemos uma pergunta à maneira grega, guardadas as devidas proporções, porque houve muita mudança de lá para cá, fazemos uma pergunta pela coisa em si mesmo. Então é assim que pensamos, guardadas as devidas proporções históricas, em condições ontológicas do pensamento. Perguntamos pelas coisas ontológicas, logicamente, racionalmente, guardadas as devidas proporções, porque fazemos parte de uma tradição grega, que nos faz pensar a maneira grega. Mas em um passado mais remoto, por exemplo, na mitologia grega mesmo, na mitologia judaica, fazendo assim uma comparação, as condições ontológicas do pensamento ainda não estavam organizadas. As pessoas pensavam, de uma certa forma, dentro das condições pré-ontológicas do pensamento. Então, quando você vai para a narrativa, às vezes a narrativa não tem nem muito a ver com a própria natureza. Por exemplo, às vezes um herói, filho de um deus com uma mortal, nascia num determinado momento. Depois, aquele mesmo ser que aparecia naquele determinado momento, em uma outra história, aparecia antes do seu próprio nascimento, antes da sua própria mãe ou pai. Aí nós perguntamos para a professora Dirce, que deve ser ainda a coordenadora do curso de filosofia da UERJ, professora, mas como assim? Como assim ele nasceu antes dos pais e agora nasceu num determinado momento e depois aparece antes dos pais? É porque o discurso era feito não nas condições ontológicas, racionais e lógicas de hoje. O discurso era em condições pré-ontológicas do pensamento. Entre os judeus, Deus se arrependeu de ter feito o homem. De repente, em uma outra passagem, diz o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem contradição? Não, é porque
Os discursos eram feitos em condições ainda pré-ontológicas do pensamento. Com o tempo nós vamos construindo, a maneira grega também, as condições lógicas, ontológicas, racionais do pensamento. Dentro dessa tradição grega, e eu penso que a língua grega tem muito a ver, tem muito de influência nessa tradição, aparecem Parmênides e Heráclito, tentando dizer o que é o ser. Ontologicamente, o que é o ser? O que é ser? Eles não estavam perguntando pela coisa como nós perguntamos. Somos uma sociedade do utilitarismo. A indústria precisa produzir e nós precisamos dar nome às coisas de acordo com a sua utilidade. Mas os gregos, em condições ontológicas já do pensamento, perguntavam pelo ser. O que é ser? O que é o ser? Aí Parmênides vai dizer que o ser é uno, imutável e imóvel, porque se muda não é, porque o ser é eternamente em si mesmo, porque se o ser é, o não ser não é, então não há nada fora do ser, então ele é limitado eternamente a si mesmo, e por não mudar ele pode ser conhecido, ele é cognoscível, pode ser conhecido através do pensamento. Ser e pensar seriam a mesma coisa para a tradição parmenidiana. Depois vem Heráclito e diz, não, o ser é mudança, movimento, eternamente em movimento. Só há unidade na diversidade do ser, na mudança. Aí ele dizia, não se pode descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas vêm sobre si. Então, o ser de Parmênides, o ser de Heráclito, melhor dizendo, não pode ser conhecido porque ele está sempre em constante mudança. Essa tradição a respeito do ser nunca mais vai deixar de ser discursada entre os gregos, na tradição, na filosofia. Aí, tanto é que na própria Grécia clássica, esse discurso a respeito do ser vai ser colocado em um momento onde os gregos começam a se organizar politicamente, acima de tudo os atenienses. Então tudo passou a ser considerado a partir do discurso político. Então eles não estavam mais interessados nesse ser abstrato, que os gregos, além de todos os seus atributos, eles colocam a necessidade de se fazer a abstração. O que é o ser? Só uma abstração, não é concreto. Então, os gregos, na época da polis grega, da política, porque os gregos inventam a política, a cidadania, a liberdade política entre cidadãos, aí o ser precisa ser colocado naquele cenário político. Aí aparecem os sofistas dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Não há verdade possível a ser conhecida, a não ser colocada no discurso, porque os sofistas eram professores de retórica, oratória. Então, o ser estava na medida colocada pela retórica e pela oratória. Falou bem, se aproximou do real. Porém, nesse mesmo momento aparece Sócrates, contradizendo os sofistas, dizendo, não, o ser pode ser conhecido sim, porém, no homem. Aí Sócrates vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Tudo isso colocado em condições ontológicas do pensamento. Aí Platão, discípulo de Sócrates, vai dizer, há o ser, mas no mundo das ideias perfeitas, ele volta à abstração. E no mundo sensível, que nós vemos, ouvimos, o ser não poderia estar presente, a não ser como ser mental, racional, a ser conhecido
através da mente. Então, teríamos que organizar a vida social em torno de um rei filósofo que nos conduzisse a esse mundo das ideias perfeitas, proposto por Platão. Aí, depois de Platão, vem Aristóteles, organizando de maneira bem racional a lógica. Aí, as condições ontológicas do pensamento nunca mais serão a mesma, porque Aristóteles vai propor, vai dizer como nós pensamos, através da lógica formal aristotélica, que diz a respeito do ser o seguinte, através de 3 princípios: princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluso. Para Aristóteles, é assim que a mente pensa, através de princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluso. Princípio da identidade, o ser é idêntico a si mesmo. Então, A é igual a A. Princípio da não contradição, se A é igual a A é diferente de B. E a terceira possibilidade está excluída. Princípio do terceiro excluso. E ele vai propor uma regra de pensamento, que ele vai chamar de silogismo, ou pensamento perfeito. O silogismo ele tem premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior: todo homem é mortal. Premissa menor: Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. Pensamento perfeito na forma e no conteúdo. Porém, um pensamento pode estar perfeito na forma, mas não no conteúdo. Todo homem é cachorro. Joãozinho é homem, logo Joãozinho é cachorro. Está perfeito esse pensamento? Está, mas na forma, mas não no conteúdo. Há pensamentos que podem estar perfeito errado na forma e no conteúdo. Todo homem é vertebrado. Canguru é vertebrado. Logo, canguru é homem. Pensamento perfeito, imperfeito na forma e no conteúdo. Porque se eu digo todo homem é vertebrado, canguru tem que ser homem para ser vertebrado. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, Sócrates é mortal. Então, no pensamento perfeito, tem uma premissa maior. O termo do meio tem que citar o que predomina na premissa maior. Sócrates é homem. Então, Sócrates é mortal. Então, o terceiro pensamento está errado na forma. Todo homem é vertebrado. Canguru é vertebrado? Não. Canguru teria que ser homem, porque o pensamento está perfeito na forma. Então, neste tipo de pensamento, o pensamento está imperfeito na forma, imperfeito no conteúdo. Então, Aristóteles organiza as condições ontológicas do pensamento como ninguém. E vai ser um instrutor, o mestre, de Alexandre Magno. E Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, vai querer ser o mentor da Hélade, ou seja, da cultura grega. Essa ideia de que havia uma cultura grega era chamada Hélade, unida por uma língua, por uma tradição, por deuses comuns. E ele vai querer dizer que a Macedônia também pertence a essa Hélade de forma objetiva e vai querer transportar para o mundo essas ideias gregas das condições ontológicas do pensamento. Só que ele vai morrer muito cedo, e os generais dele, os 4 generais, vão levar essa missão para os lugares onde eles foram liderar. E lá começou a haver um diálogo chamado helenismo, que é
o diálogo da cultura grega com outros povos. Aí começa essa ideia das condições ontológicas do pensamento estando em diálogo com as outras tradições, transmitindo as condições ontológicas do pensamento para os outros povos. E esse momento ele vai ser importante porque essa ideia de se apropriar da tradição grega para legitimar sua cultura, isso vai se repetir muitas das vezes. Vai se repetir, por exemplo, entre os romanos, porque as tradições gregas vão dialogar com os judeus, com os sírios, os assírios, os romanos. Então começa-se a ganhar, o mundo começa a ser envolvido por essas ideias das condições ontológicas do pensamento, que vai percorrer a cultura romana. Os filósofos, pensadores, políticos romanos também eram influenciados pelos gregos. E isso vai percorrer, a Idade Média vai se apropriar disso, porque a Idade Média vai haver um retorno às condições pré-ontológicas. As ideias míticas como as ideias orientadoras da sociedade. Mas na Idade Média vai haver um esforço para unir a crença, a fé e a razão. Ou seja, as condições pré-ontológicas vão influenciar as pessoas, porém, as pessoas, a igreja, os sábios vão querer que as condições pré-ontológicas do pensamento comecem a organizar essa tradição mítica. E a história vai continuar percorrendo. Até que a Idade Média começa a se desgastar, as pessoas ficaram mais ou menos uns 1000 anos com essa ideia de organizar o mundo, organizar a sua crença nas condições ontológicas do pensamento. Porém, nós vamos entrar na modernidade, vai haver Revolução Protestante, que também vai procurar organizar as suas ideias nas condições ontológicas do pensamento. Vai aparecer a burguesia vai querer questionar a soberania dos reis, que de uma certa forma precisavam das condições pré-ontológicas do pensamento, porque eles precisavam mitificar a sua autoridade. Mas, na modernidade, começam a aparecer ideias de que a política, a sociedade teriam que se organizar de forma racional, em condições ontológicas do pensamento. Por isso que aparecem homens como Maquiavel, que vai falar da autoridade do príncipe, mas vai desconsiderar a influência dos deuses como legitimadores da autoridade. As condições ontológicas do pensamento, chega a política, chega a maneira do burguês pensar a realidade, porque os burgueses começam a querer participar do comércio internacional, que era dominado pelos reis. Então eles vão começar a falar da liberdade política, do seu direito civil, do direito à propriedade. Vão dizer que a propriedade é um direito, porque se nós temos um corpo que é nossa propriedade, então nós temos o direito sim de ter propriedade privada. Aí começa-se a pensar nos direitos civis e nas condições ontológicas do pensamento dentro desse direito à propriedade privada. E as coisas continuam até que nós chegamos, até que John Locke diz, por exemplo, isso, né? O corpo nos pertence. Então temos direitos, se nós temos naturalmente uma propriedade corporal, precisamos também, para dizer o que é a natureza, também ter uma propriedade material. Chegamos também à ciência moderna, com homens como Francis Bacon, criando o método indutivo, em detrimento do método dedutivo, que partia do geral para o particular. A ciência vai partir do particular para o geral. Aí, na implantação desse método, surge Galileu Galilei,
dizendo que é o universo, onde nós moramos, um sistema heliocêntrico e não geocêntrico, e a ciência vai se transformar também, vai se aparecer em outros momentos, como física, num primeiro momento, como química, num outro momento, como biologia, num outro momento, e acima de tudo, como ciências humanas, no século XIX. E em condições ontológicas, né, até antes das ciências humanas aparecerem, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, vão começar a trazer as condições ontológicas do pensamento para a política. E quando surgem as ciências humanas, essas ciências humanas também, em condições ontológicas do pensamento, vão começar a dar prosseguimento à organização da sociedade de maneira racional e científica. Aí, dando continuidade ao que foi pensado na própria Revolução Francesa, porque eles pensaram nos direitos do homem e do cidadão. Só que esse cidadão ainda era muito europeu, homem. Não havia, assim, uma ideia de universalização dos direitos. Até que nós continuamos com essa ideia de direito do homem e do cidadão, e por não compreender tanto assim esses direitos, talvez, tenhamos produzido duas grandes guerras, e a segunda com a presença de um personagem chamado Hitler, que vai se utilizar das condições pré-ontológicas do pensamento, ontológicas. E é difícil dizer onde Hitler estava, se ele estava nas condições pré-ontológicas do pensamento ou nas condições lógicas do pensamento. Mas eu creio que ele vai se utilizar da racionalidade das condições lógicas do pensamento para aplicar o seu nazismo, se apropriando de lugares muito primitivos das pessoas, que é o ódio, que é o medo. E até que nós chegamos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, à necessidade de criar um direito humano que fosse universal para que as condições ontológicas do pensamento fossem um abrigo para todos os seres humanos da face da Terra. E criamos as ideias de direitos humanos. Mas hoje eu tenho uma certa preocupação com, não que eu seja contra as redes sociais, mas com o ressurgimento, com a reaparição, com a ressurreição das condições pré-ontológicas do pensamento através das redes sociais. Porque, aparentemente, no WhatsApp principalmente, as pessoas estão escondidas. Só que essas pessoas escondidas estão movimentando o momento social e político dos países, sobretudo no Brasil, decidindo eleições através das suas demandas nas próprias redes sociais e, na minha modestíssima forma de ver, em condições pré-ontológicas do pensamento cada vez mais preocupantes. Em condições pré-ontológicas do pensamento cada vez mais preocupantes, onde os instintos mais primitivos têm sido divulgados em nome do bem-estar, em nome da ordem, em nome da justiça, em condições pré-ontológicas do pensamento cada vez mais né? Mas aí aparecem declarações tipo nazismo e comunismo é a mesma coisa, em condições pré-ontológicas do pensamento, nesse flamenguismo político, porque não tem nem como discutir. Dá para discutir, mas também, às vezes, até desanima, mas a gente tem que colocar as coisas. Aí aparecem colocações tipo zumbi tinha escravos, a partir de analogias. Analogias muito boas, mas analogias. E a história não pode ser feita em condições ontológicas do pensamento a partir de analogias. Aí aparece coisas do tipo, na época do governo militar do Brasil, não tinha ditadura não, era democracia de regime militar. Como se faz uma democracia sem Constituição democrática? Qual foi a Constituição democrática do regime militar do Brasil?
E o AI-5? O AI-5 era democrático? Se havia democracia, por que o governo militar implantou a redemocratização? Como é que você pode redemocratizar uma democracia que já existe? Se o prefixo re é refazer. Refazer qual democracia? A do regime militar? Quer dizer que o governo militar quis redemocratizar uma democracia que já estava presente? Então não era redemocratizar, seria reformar. Então, em condições pré-ontológicas do pensamento, as pessoas vão colocando as suas coisas, as suas demandas, mas em condições ontológicas do pensamento, a gente traz as coisas de uma maneira mais clara, penso eu. Aí aparecem discursos como o que eu ouvi. Hoje no mundo eu estou muito preocupado com o fenômeno da perseguição, da caça dos negros aos brancos. Cara, caça dos negros aos brancos. É engraçado. Mas são discursos flamenguistas em condições pré-ontológicas do pensamento. Quando a gente leva para uma racionalidade. Tudo bem, não quero ser moralista em relação à racionalidade, mas eu acho que as condições humanas ainda não encontraram um lugar mais seguro para si, a não ser nas condições ontológicas do pensamento. Porque em condições pré-ontológicas do pensamento nós não estamos preparados para viver nela. Tanto é que quando os países africanos eram invadidos por nações europeias, o que acontecia quando as condições ontológicas do pensamento, guardadas as devidas proporções, iam embora? Eles ficavam em guerra civil, às vezes em condições pré-ontológicas do pensamento, porque não havia uma infraestrutura social e política ontológica para organizar a vida social das pessoas. Então, estou preocupado com esse caminho que nós estamos percorrendo de condições pré-ontológicas do pensamento, acima de tudo nas escolas, porque, inclusive, nas escolas está na moda ser burro. Por exemplo, quando às vezes um aluno se esforça um pouquinho, às vezes ele é discriminado, né? Porque às vezes é chamado de nerd. Na cultura americana, por exemplo, onde o nerd é gênio, criador, cientista, havia uma inveja do nerd porque ele era o gênio. Aqui os alunos às vezes invejam o nerd porque o nerd, supostamente nerd, é só esforçado. Então nós estamos, de uma certa forma, dentro de um culto à burrice que me preocupa, porque ele está nas redes sociais também decidindo eleições. A burrice está na moda. Inclusive declarações como: se eu chamar um negro de macaco, não tem problema não, é direito de expressão. Em condições pré-ontológicas do pensamento, porque em condições minimamente ontológicas, você só pode ter um direito. Como é que você pode ter um direito de expressão ilegal? Um direito, segundo a nossa Constituição, ele tem que ser legal para ser exercido. Então, essas condições pré-ontológicas do pensamento dos dias atuais, digital, via WhatsAppologia e via Facebookologia, tem ocupado o meu pensamento. Então, vamos pensar em relação a essas condições pré-ontológicas do pensamento, tentando se reconstruir a partir, principalmente, das redes sociais. Ok, galera? Vocês são do coração.